E o dia que eu quase fui de arrasta? Pega a cadeira, senta aqui e vem olhar e me maquiar enquanto eu conto esse babado pra você. É, foi forte esse dia, viu? Nunca mais eu esqueci, nem vou esquecer. Um belo final de semana chuvoso, estava serenando, né? Tinha chovido bastante. Minha mãe tinha pego um condicional com a vizinha que ficava, acho que umas 12 casas acima da nossa. Minha mãe, Edna, vai lá, mulher, deixa essas roupas aqui lá na vizinha fulana de tal. Tá, eu indo, né? E eu sempre eu sempre fui assim, cheinha, né? Sempre tive sabe essas menininhas novas que tem o corpo assim mais evoluído que a das amiguinhas? As amiguinhas são sempre mais magrinhas e sempre tem aquelas menininhas que tem as pernas mais grossas, o corpo mais desenhado. Era eu, sempre. E aí botava aquelas blusinhas com shortinho e ia, né? Pra rua, acostumada a andar lá, né? E quando eu estava indo, eu já estava em frente à casa da minha antiga babá, que ela cuidou de mim, né? Não vou citar nomes. E um carro preto, sedã, parou. Eu tava andando assim, ó, tchurururururu, quando eu olho assim, um carro preto se aproximando. E eu sempre fui desconfiada por causa da educação que os meus pais me deram, né? Cuidado com os estranhos, né? Nananã. Mas comecei a perceber aquele carro chegando em minha direção e parando. E aí, esse carro, tinha um homem lá dentro, os vidros eram fumê. E aí, esse cara, ele pegou e abaixou o vidro, mas não deixou eu olhar o rosto dele. E ele tava querendo pra mim entrar dentro do carro. E aí, eu fiquei assim, né? Eu aqui, o carro aqui na rua. Não tinha ninguém na rua, porque tava um sereninho assim, tinha chovido, tava um final de semana bem preguiçosinho, bem gostosinho pra ficar em casa, sabe? E aí, aqui tava a casa da minha ex-babá. E aí, o portão tava descadeado, ela sempre cadeava, né? E nesse dia tava descadeado. E aí, ele tentando fazer eu querer entrar dentro do carro. Quando eu vi que ele tava para abrir a porta e descer, né? O carro ligado e descer pra me pegar, né? Porque tava parecendo que ele ia fazer isso. Quando eu vi que ele tava indo fazer isso, eu entrei pra dentro da, da casa da minha ex-babá e chamei ela. Aí ela foi e apareceu e aí eu expliquei pra ela, né? Olha, aconteceu isso e isso, mulher. E aí ela pegou e ficou assustada, né? Sem saber o que fazer. E aí ela falou assim: não, vai pra casa que eu vou tentar pegar a placa dele. Ela perguntou pra mim se eu tinha pego placa, se eu tinha visto o rosto. E nada disso, né, tinha acontecido. Aí ela falou assim: faz o seguinte, minha filha, finge que tá indo pra rua, que tá indo pra casa, só que vai bem assim no meio da rua pra ele ver que você tá na rua de novo. E quando ele voltar, eu pego a placa e a gente denuncia. Dito e feito, eu morrendo de medo. Aí quando eu tava, né, fui fazer o que ela falou, esse cara, ele começou a correr com o carro de novo, voltando atrás de mim. Isso mesmo. E aí ele foi muito rápido e eu corri. Eu vi que ele ia chegar perto e a dona Cecília lá fora esperando para poder ver a placa, né? Ver se ela conhecia, se era algum conhecido, né? Para poder denunciar. Hum. Eu dei foi minhas carreiras. Ele ia atrás correndo com o carro, quase chegando perto de mim, só que eu já tinha chego já para dentro do corredor para ir para minha casa. Ele viu onde eu morava, ele viu ele viu a minha aparência e tudo, sabe? O meu maior medo era esse, por eu não ter visto o rosto dele, nem a placa do carro. A minha ex-babá, ela não tinha conseguido pegar a placa, né, do carro, e ela foi indo atrás de mim, né? E o cara parou o carro. Eu lembro que eu parei de correr, porque eu já estava bem perto de entrar, assim, né, no portão de casa, porque a gente morava nos fundos. E aí ele ficou olhando, sabe? E aí eu ouvia ele falando que ia me pegar um dia, que ia ir atrás, porque sabia onde eu morava. Eu cheguei em casa assustada. Contei pra minha mãe. Meu pai chegou do serviço, contei pro meu pai. Meu pai saiu atrás querendo achar esse homem.
E aí o medo era, né? Meu Deus, meu pai acha esse homem. Meu pai mata ele, vai pra cadeia. Acabou nossa família, destruiu nossa família. Sei que os anos se passaram. Eu já era desconfiada. Aí que eu fiquei mais desconfiada ainda, sabe? E nunca mais aconteceu, né? Desse carro. Sei que todo carro preto que passava por mim, eu já começava a tremer, já. Morrendo de medo. E não confiava de jeito nenhum. E aí, eu não sabia quem era. Nenhuma de nós duas, nem a minha babá, ex-babá e eu, não tínhamos a placa, não tinha como denunciar, não tinha como ter prova de nada. Eu sei que, de uma coisa, se eu tivesse paralisado, ele tinha pego, feito o que quiser comigo. Eu ia ser só uma estatística. Nossa, mas pensa num desespero. E, e isso nunca para, né? Isso acontece demais, todos os dias isso acontece. E o sentimento foi de uma adrenalina muito grande, sabe? Tipo, eu escapei. Se ele tivesse me pego, se eu não tivesse pensado, se aquele portão tivesse trancado, o portão da casa dela tivesse trancado, o que eu ia fazer? Até eu ia gritar, ia fazer alguma coisa, mas até alguém sair e ver o que estava acontecendo, ele já ia ter sumido já comigo. Sabe lá se eu ia estar viva hoje para contar essa história. Sei que depois que isso aconteceu, fiquei muito neurótica, traumatizada, né? Não deixei isso paralisar a minha vida. Só que fico um alerta, né? Eu sei que isso acontece todos os dias. Depois desse episódio, aconteceu muitas outras vezes casos assim parecidos, né? De homens tentando fazer maldade, tentando me carregar, me sequestrar. E comenta aqui se isso já aconteceu com você, que eu tenho certeza, né? É muito difícil uma mulher não ter passado por isso hoje. Comenta aqui se isso já aconteceu se aconteceu com você, como que foi. E se bater 300 comentários e 500 curtidas, eu volto aí pra contar uma nova história pra vocês. Tá achando o quê? A minha vida, fia, é uma série com 1000 temporadas infinitas. É sobre cheiro.